Comércio fechado em Belo Horizonte por mais 7 dias. Temperatura de 8 graus em Vespasiano. Chaves e Chapolin deixam as grades de programação das emissoras brasileiras. E as partidas pela semifinal do Campeonato Mineiro. Iniciando a comunicação de hoje. Bom dia, mundo. Domingo, 2 de agosto de 2020. Bom dia! Essa semana, o canal Web TV Souza atingiu a marca de 100 seguidores. Para muitos, principalmente para quem já está acostumado com as redes sociais, os canais no YouTube, parece pouco, bem pouco, comparado a outras marcas de outros canais muito mais famosos. Para nós, porém, é a certeza de um público crescente e presente que entra em nosso canal para se informar, para se entreter. Então, para cada um dos nossos 100 seguidores, 100 vezes, muito obrigado. A Prefeitura de Belo Horizonte informou na última sexta-feira que o comércio da cidade deve permanecer fechado por mais 7 dias. Essa medida visa aumentar a segurança no momento da reabertura e tentar impedir que haja um novo pico de casos quando o comércio reabrir. A taxa de ocupação dos leitos na capital mineira, no momento, está em torno de 90%, que é considerado muito alta. Em Vespasiano, de acordo com o boletim divulgado na noite da sexta-feira, são 780 casos confirmados. Desses, 7 foram a óbito. O bairro com mais casos é o Morro Alto, com 160. Seguido do Nova Pampulha com 155. Na manhã desse sábado, Minas Gerais registrava 127.106 confirmados. Desses, 2.769 foram a óbito. No Brasil, há 2.666.298 infectados pelo novo coronavírus. Desses, 92.568 foram a óbito. Ainda em primeiro lugar, no número geral de casos, estão os Estados Unidos, com 4.642.226 casos e 155.660 mortos. No mundo todo, o novo coronavírus infectou 17.594.541 pessoas e matou 679.439. Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, o domingo será de muitas nuvens e nevoeiro. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 22 graus. A umidade do ar oscila entre 30% e 70%, com ventos fracos. Amanhã, a temperatura mínima de 10 e máxima de 22 graus, e na terça-feira, mínima de 8 e máxima de 22 graus. No dia 4 de agosto, às 17 horas, com transmissão pelo YouTube do Memorial Minas Gerais Vale, o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, participa do webinário Conversas sobre Perguntas, com o tema Os Novos Desafios do Eu, Psicanálise e Vida Pós-Pandemia. O pensador comenta alguns dos principais dilemas e possibilidades do indivíduo em meio à reconstrução das formas de convívio. No dia 11 de agosto será a vez de Conceição Evaristo e no dia 18 de agosto, Marcelo Gleiser. A Quintal Edições promove durante o mês de agosto a pré-venda do livro Amigas que se Encontraram na História, escrito por Angélica Calil e ilustrado por Mariama Fonseca. Primeira produção da editora mineira voltada para o público infanto-juvenil, é a segunda obra produzida em parceria pela autora gaúcha com a ilustradora baiana. As leitoras e leitores interessados poderão adquirir a publicação na loja online da editora mineira pelo site loja.com.br.
www.quintaledições.com.br. Na pré-venda, o livro ilustrado terá o valor promocional de R$ 50. A previsão de envio é para setembro de 2020. Chegou a hora de falar sobre o projeto Sempre um Papo, que está em formato virtual por causa da pandemia. Soraya Saraiva tem os destaques da semana. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro e o médico e escritor Drauzio Varela são os convidados de Afonso Borges para falarem sobre o tema A Vida Como Ela É, Será, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. O encontro vai acontecer no dia 4 de agosto, terça-feira, às 18 horas. Na quarta-feira, 5 de agosto, também às 18 horas, é a vez dos escritores Luiz Rufato e Cristóvão Teza falarem sobre os seus mais recentes livros. O Verão Tardio, Companhia das Letras, de Rúfalo, e A Tensão Superficial do Tempo, Todavia, de Teza. E na quinta-feira, dia 6, às 16 horas, os convidados são o escritor e jornalista Fernando Gabeira e o escritor francês Giuliano da Impoli, que falarão sobre o livro Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Os encontros são transmitidos simultaneamente pelo Facebook e YouTube do projeto. Tem dica para a saúde. O projeto Pilates da UFMG, anunciado aqui no Bom Dia Mundo, teve inscrições reabertas para preenchimento das vagas remanescentes. As novas inscrições vão até 7 de agosto pelo site www.pilatesufmg.com. Um teatro de bonecos inspirado na arte oriental do Butô e nas reflexões do período de pandemia. Diálogos com a Morte é o primeiro trabalho realizado pela união de Carolina de Pinho e Leandro Marra e tem estreia marcada para quarta-feira, dia 5, pelo Circuito Cultural UFMG em Casa. A apresentação virtual terá lançamento às 19 horas no YouTube Cultura UFMG. Ficará disponível no canal para quem não puder acompanhar a estreia. A realização é da diretora de ação cultural da UFMG. A história retrata a conversa entre uma mulher e a personalização da morte. Durante os últimos 19 anos, o Festival Teatro em Movimento foi responsável por descentralizar o acesso às grandes produções do eixo Rio-São Paulo e trouxe para Belo Horizonte e outras 15 cidades mais de 300 espetáculos em um constante programa de formação de plateia. Prestes a dar início à edição 2020, o projeto foi surpreendido pela pandemia do Covid-19 e todo o isolamento social que começou desde então. Após um período de estudo e pesquisa, a produtora Tatiana Rubin, idealizadora do Teatro em Movimento, transformou o festival em algo absolutamente novo. A partir de agosto, o projeto dá início ao Teatro em Move Digital, uma ampla plataforma de teatro para o web, construída a partir de 3 pilares. Um curso pioneiro de formação em teatro digital, a produção de uma websérie com 20 episódios e o lançamento de 3 montagens virtuais concebidas exclusivamente para a ocasião e estreladas por Bárbara Paz, Cacá Carvalho e Yara de Novaes. As inscrições para o curso vão até o dia 7 de agosto e podem ser feitas através do site do Teatro em Movimento. As aulas terão início no dia 17 de agosto. Está na hora de ver o que foi destaque na semana, no Brasil e no mundo. Nós começamos com os obituários com Soraya Saraiva. Faleceu no dia 25 de julho o ator estadunidense John Saxon. Ele ficou mais conhecido por papéis em filmes de faroeste e terror, como o clássico A Hora do Pesadelo, de 1984. A causa da morte foi uma pneumonia. No dia 26 de julho, Olivia de Havilland, grande estrela do cinema. Ela havia completado 104 anos no dia 1º de julho. Entre os papéis de maior destaque está Melanie Wickers em E o Vento Levou. Também no dia 26 faleceu Armando Góes Vieira Filho, radialista e cronista esportivo. Ainda no dia 26, a pintora Teresa Costa Rego. No dia 28 de julho, morreu o jornalista, escritor e músico Rodrigo Rodrigues, vítima de complicações do Covid-19. Rodrigo apresentava o programa Troca de Passes do Sport TV e fazia parte do rodízio de apresentadores aos sábados do Globo Esporte de São Paulo.
Também no dia 28 de julho, faleceu o músico Renato Barros, fundador e vocalista da banda Renato e seus Blue Caps. Na sexta-feira, 31 de julho, faleceu o cineasta britânico Alan Parker. Ele dirigiu, entre outros, os filmes Evita, Mississippi em Chamas, Fama e O Expresso da Meia-Noite. Relembre agora outros fatos da semana. Na quarta-feira, dia 29, o influenciador digital Felipe Neto sofreu ameaças no portão de casa após fazer publicações criticando a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, o presidente afirmou esta semana que, apesar de curado da Covid-19, está com outras infecções, mas não especificou quais. Ainda nas redes sociais, ele disse que pegou mofo no pulmão. E quem também contraiu Covid-19 foi a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Banco Central anunciou que lançará em agosto a cédula de R$200. O animal estampado em uma das faces da nota será um lobo-guará, opção que havia ficado em terceiro lugar por meio de uma votação popular realizada no começo do século, quando foi lançada a nota de R$2 e, posteriormente, a nota de R$20. A NASA enviou na quinta-feira, dia 30, mais um foguete ao planeta Marte. A missão é encontrar traços de vida no local. Devido a um novo surto de Covid-19, as autoridades britânicas impuseram novas medidas restritivas na região norte da Inglaterra. Entre elas está a proibição de visitas. Também na Inglaterra acontece neste domingo a quarta prova da temporada 2020 da Fórmula 1. E o Campeonato Mineiro tem sua primeira etapa da semifinal. Às 11 horas no Independência tem Caldense e Tombense. Às 16 horas no Mineirão é a vez de Atlético e América. Na quarta-feira, dia 5, tem a última rodada da semifinal. No Independência, às 16 horas, tem Tombense e Caldense. E às 21h30, também no Independência, América e Atlético. Depois do Multishow, o SBT também deixa de exibir Chaves e Chapolin. Um problema contratual entre a Televisa e os herdeiros de direitos autorais das séries impossibilitaram a renovação de contrato entre a empresa mexicana e as emissoras brasileiras. Chaves e Chapolin foram exibidos no Multishow desde 2018 e no SBT desde 1984. Para encerrar, uma obra soou desnecessária em Vespasiano. A prefeitura instalou na última sexta-feira um tótem com os dizeres "Eu amo Vespasiano", próxima à entrada da cidade. No entanto, como disseram alguns moradores, o tótem fica numa região de difícil acesso e mal iluminada, o que dificulta a parada para registros fotográficos, por exemplo. Pior, a inauguração da placa se deu em meio ao caos provocado pela pandemia de coronavírus. Pois é, coisas de Vespasiano. Para os fãs de cinema, uma boa notícia. Estreia no dia 7 de agosto a primeira parte da mostra online Expressionismo Alemão, no Cine Humberto Mauro. A mostra reúne inicialmente 13 filmes do período, e entre os títulos clássicos está Nosferatu. Os filmes ficarão disponíveis nos canais da Fundação Clóvis Salgado. Essa e outras notícias sobre cinema e sobre TV você acompanha hoje na Lume TV. Confira os destaques. Paramount Pictures divulga novas datas de estreia para seus filmes no Brasil. Laços de Família volta a ser exibida em 2 versões. E pós-terror, por que é equivocado usar esse termo? Lembrando então, a Lume TV vai ao ar hoje às 18h15 aqui na Web TV Souza. Por enquanto é só. Bom dia, mundo!